Prezados telespectadores, os nossos cumprimentos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Natanael Rinaldi, sou pesquisador sobre seitas, heresias e religiões. E nesta oportunidade nós vamos abordar o tema sobre teologia da prosperidade. Queremos dizer de início que a palavra teologia é formada de dois vocábulos gregos. Primeiro, a palavra theos, que significa Deus, e a palavra logos, que significa estudo, discurso ou raciocínio. Assim, essa palavra indica o estudo das coisas relativas a Deus, sua natureza, obras e relações com os homens. Por outras palavras, podemos afirmar que teologia é um corpo de doutrinas acerca de Deus, incluindo seus atributos e relações com o homem. Por sua vez, a expressão teologia da prosperidade é uma forma de interpretação da Bíblia que deforma as verdades fundamentais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, apontando ou definindo o que é o Evangelho, ele escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 6, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aqui está a posição bíblica com relação ao que é o Evangelho. Cristo morreu, é um fato histórico, e quando dizemos morreu por nossos pecados, dá a razão da morte de Cristo. Ele próprio definiu que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse termo, teologia da prosperidade, indica um grupo de pessoas envolvidas nesse chamado movimento, que também tem outros títulos. Por exemplo, quando você ouve falar sobre confissão positiva, evangelho da saúde e da prosperidade, teologia da fé, palavra da fé, movimento da fé, avivamento da verdade, todos estes títulos definem então o que nós conhecemos como confissão positiva. O escritor do livro Cristianismo em Crise, Hans Hanegraaff, ele disse claro o seguinte: o movimento da fé é em tudo tão sectário como os ensinamentos dos mormons, das testemunhas de Jeová e da ciência cristã. E declara ele então que esse movimento chamado teologia da prosperidade, ele não deve ser aceito pelos cristãos. Explicando ainda que a palavra ou a expressão confissão positiva, ela tem dois modos de ser interpretada. O primeiro no sentido positivo, legal, bíblico, que é aquela declaração que é necessária que façamos para que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, ele declara o seguinte: para que obtenhamos a salvação, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, este é o termo que a Bíblia emprega para que nós possamos declarar salvação. Em segundo lugar, no sentido positivo, podemos dizer que confissão positiva é reconhecer nossos pecados diante de Deus e diante dos homens quando tomamos consciência despertada pelo Espírito Santo de que ofendemos a Deus com a nossa maneira de viver. Então, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também confissão, podemos dizer, daqueles artigos de fé que definem um grupo religioso, uma denominação. Cada qual delas tem os seus artigos de fé
e esses artigos de fé indicam a sua confissão com relação àquilo que creem. Agora, nesse particular, quando falamos de confissão positiva no sentido negativo, nós queremos dizer que aí há um exagero, uma situação anormal que deve ser recusada. Por exemplo, as distorções da teologia da prosperidade são as seguintes. Eles dizem o seguinte, que o cristão só não desfruta de saúde perfeita nesta vida se não tiver fé suficiente ou estiver em pecado. Então, qual é a marca do crente vitorioso? A saúde física, emocional, espiritual. Dizem mais que Deus deseja que o crente seja próspero, financeiramente próspero. Ser pobre, por incrível que pareça, é declarado como maldição. Outra colocação dessa chamada confissão positiva, que é a distorção bíblica, é a deidade do homem. O homem desfruta de uma natureza divina igual à de Deus. Dizem mais que, por exemplo, Jesus Cristo foi uma pessoa rica, muito rica. E fazem citações assim tão estapafúrdias que nós que lemos a Bíblia por tanto tempo nunca poderíamos imaginar que alguém fosse capaz de fazer interpretações assim tão capciosas. Dizem eles mais que os crentes não devem consultar médicos ou tomar remédios. Dizem eles, devemos possuir a fé de Deus e não, como a Bíblia ordena, ter fé em Deus. E assim apregou mais que a obra da redenção realizada por Jesus não terminou na cruz. Sua obra foi terminada 3 dias depois no inferno, onde ele ali padeceu nas mãos de Satanás. E afirmo que ao Jesus ressuscitar, ele foi a primeira pessoa a nascer de novo. E que na morte da cruz ele assumiu a natureza de Satanás. E que nunca devemos orar a Deus dizendo, seja feita a tua vontade. As expressões mais usadas são, eu ordeno, eu determino, eu reivindico, e assim sucessivamente interpreto que é falta de fé o crente dizer a palavra, seja feita a tua vontade. Naturalmente, para que esses ensinos pudessem ser divulgados, espalhados pelo mundo inteiro, o mundo evangélico notadamente, é que houve os pregadores desse evangelho, dessa chamada confissão positiva. E podemos afirmar que o pai desse movimento da fé positiva, ou confissão positiva, é Ezekiel William Kenyon, que nasceu em 24 de abril de 1867 em Saratoga Country, New York, e faleceu a 19 de março de 1948, aos 80 anos de idade. Escreveu 18 livros publicados pela Kenyon Gospel Publishing e foi fortemente influenciado pela ciência cristã e a metafísica do chamado Novo Movimento. Nós temos um segundo homem que é mais conhecido aqui no Brasil do que propriamente o Ezekiel William Kenyon, é Kenneth Hagin. Ele é conhecido por muitos evangélicos como o pai da confissão positiva, quando na verdade, como dissemos, é William Kenyon. Kenneth Hagin nasceu a 20 de agosto de 1917 em McKinney, Texas, e foi o que popularizou a teologia da prosperidade, inspirando-se em Kenyon. Ele fez a seguinte declaração sobre ele. Realmente ele pregava a fé e a cura exatamente como eu faço. Afinal de contas, se alguém prega o novo nascimento e outra pessoa prega o novo nascimento, forçosamente será igual. De modo semelhante, se você prega a fé e a cura, e quero dizer a fé bíblica e a cura bíblica, tem que ser a mesma coisa. Então, o seu ministério já dura mais de 50 anos,
afirma que foi curado milagrosamente do coração deformado e de uma doença incurável no sangue. O programa de rádio do Ministério Seminário da Fé no ar é ouvido por mais de 80 estações, ou transmitido por mais de 80 estações dos Estados Unidos. E Reagan começou seu ministério em 1952 e afirma que antes já leram o Novo Testamento umas 150 vezes. Sua primeira revelação do Senhor Jesus ocorreu em 1º de janeiro de 1934 e a segunda em agosto do mesmo ano. Entre 1950 e 1959, Jesus lhe apareceu cerca de 8 vezes. Em alguma dessas ocasiões, ele punha à prova o que Jesus lhe dizia, exigindo a citação de pelo menos 3 versículos bíblicos. Aqui no Brasil nós temos também um conhecido pregador americano chamado Benny Hinn, que ele tem pronunciado algumas das suas mais inacreditáveis declarações que se possam imaginar, incluindo a reivindicação de que cada pessoa da Trindade tem 3 pessoas, num total de 9 pessoas. E é dele a declaração: eu sou um pequeno Messias caminhando sobre a terra. Imagine que declaração audaciosa. Declarou que o Espírito Santo lhe revelou que as mulheres originalmente estavam destinadas a dar à luz pelo lado, e não da forma como nós conhecemos através da natureza. Agora, esse grupo da confissão positiva, para que tenha aprovação de suas declarações assim fantasiosas, chocantes, alarmantes, que pessoas que leem a Bíblia por 30, 40, 50 anos nunca ouviram expressões assim tão estapafúrdias, eles costumam justificar suas declarações dizendo: eu recebi um rema de Deus. E com isso querem dizer que Deus deu o entendimento de um texto da Bíblia para revelar algo novo, excepcional. Usa uma expressão sabedoria ou conhecimento por revelação, e quando há pessoas que contestam essas chamadas revelações, então eles se utilizam de uma palavra que é conhecida como mistério. Isso é um mistério. E a pessoa, naturalmente, em se tratando de um mistério, ignora aquilo que está sendo explicado, mas aceita, porque, dado que se trata de um rema, que se pode dizer. Vamos dar um exemplo de um rema que é encontrado na revista Visão, número 47, na página 58, de 10 de fevereiro de 1994, por Jorge Tadeu. Diz ele: temos de deixar a nossa religiosidade no chão para sermos mais utilizados por Deus. Recebi isto por revelação divina. Deus me disse que hoje o Senhor permite que um homem tenha várias mulheres, desde que com isso sirva mais a Deus. Ora, para uma pessoa que estuda seitas, pesquisas sobre religião, vai encontrar que um rema desse, uma revelação dessa, não é novidade, porque no livro Doutrina e Convênios, publicação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como Mormons, nesse livro, na seção 132, versículos 61 e 62, Joseph Smith Jr. teve a seguinte revelação: e novamente a lei do sacerdote, se um homem desposar uma virgem e desejar desposar outra, e a primeira o consentir, e se ele desposar a segunda e elas forem virgens, e não se tiverem comprometido a nenhum outro homem, então ele será justificado. Não estará cometendo adultério, porque elas lhe foram dadas, e ele não pode cometer adultério com o que pertence a ele e a ninguém mais. E se 10 virgens lhe forem dadas por esta lei, ele não está cometendo adultério, pois elas lhe pertencem
e lhe são dadas, portanto, ele estará justificado. Veja que nós estamos fazendo uma citação de um grupo religioso que consideramos uma seita, os mormons. E ao mesmo tempo, ou melhor, paralelamente, nós temos um Jorge Tadeu, que é pastor da Igreja Maná, que faz uma declaração semelhante. E ele está pregando no meio de igrejas evangélicas, como se fosse um ortodoxo que pregasse doutrina verdadeira, mas está levando pessoas a admitir que isso será possível. Outra declaração que é bombástica, novidade dos meios evangélicos, é a tida por Benny Hinn. Ele diz o seguinte: Adão era um super ser, hoje nós dizemos super-homem, quando Deus o criou. Não sei se as pessoas sabem disso, mas ele foi o primeiro super-homem que realmente viveu. Antes de tudo, as Escrituras declaram objetivamente que ele tinha domínio sobre os peixes do mar e as aves do céu, o que significa dizer que costumava voar. Ora, como poderia ter domínio sobre os pássaros se não pudesse fazer o que eles fazem? A palavra domínio no hebraico afirma claramente que se você tem domínio sobre um objeto, você fará tudo quanto esse objeto faz. Em outras palavras, se esse sujeito ou objeto fizer algo que você não pode fazer, você não terá domínio sobre ele. E levo isso ainda mais longe. Adão não somente voava, mas voava pelo espaço sideral. Ele, com o pensamento, estava na lua. É uma citação do livro Cristianismo em Crise, na página 413, citação número 16. Vamos abordar agora as doutrinas e práticas ligadas à teologia da prosperidade. Em primeiro lugar, nós sabemos que o coração do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. E ele, certa ocasião, interrogou dos seus discípulos o que eles pensavam dele. Quando Pedro, então, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro que a revelação que ele havia recebido não era dos homens, mas era de Deus. Então, essa declaração, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, define a pessoa e a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a teologia da prosperidade, ela tem conceitos sobre a pessoa de Jesus que nós nunca ouvimos em nossas vidas. Então dizem eles, Jesus estava manuseando dinheiro grande porque seu tesoureiro era um ladrão. Ora, não me venham dizer que um ministério que se dá ao luxo de sustentar o tesoureiro, o ladrão, movimente apenas algumas moedas, alguns centavos. Era preciso muito dinheiro para operar aquele ministério, a ponto de Judas se deixar subverter. Citação do livro Cristianismo em Crise, do pregador John Avanzini, que é um dos líderes também dessa chamada confissão positiva. Em segundo lugar, este mesmo John Avanzini, ele declara: Jesus tinha uma ótima casa, uma casa grande, grande o bastante para que houvesse companhia à noite com ele na casa. Deixe-me mostrar a vocês a casa dele. Abram em João, no primeiro capítulo, e eu lhes mostrarei sua casa. Agora, o Filho de Deus, só uma casa grande o bastante podia permitir que algumas pessoas ali pernoitassem. Esta era a sua casa. Então nós temos aí essas colocações tão arrogantes, pretensiosas, e que estão certamente fora da Bíblia Sagrada. Quando se abre a Bíblia, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Jesus Cristo, sendo rico, rico lá no céu, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Nós encontramos durante o ministério
do Senhor Jesus Cristo, que ele tomou uma moeda emprestada, mostrou a efígie de César, porque ele mesmo não tinha uma moeda, como se lê em Mateus 22, 19 a 21. Ele disse, certa ocasião, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Pedro, que era seguidor de Jesus, também não era pessoa rica, era pessoa pobre. Quando ele caminhava em direção ao templo, na cidade de Jerusalém, ele foi parado pelo coxo de nascença que lhe pediu uma esmola. E Pedro disse, olha para nós. E ele esperava receber uma moeda, e Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso está no capítulo 3, versículo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo, também seguidor de Jesus Cristo, era pessoa pobre. E assim nós podemos dizer que essa colocação de Jesus ser uma pessoa rica não encontra apoio na Bíblia Sagrada. Kenneth Reagan chega a afirmar em certo livro dele que Jesus nos seus dias andava de Cadillac. E aí a pergunta surge, mas existiam Cadillacs nos dias de Jesus? Ele então, muito confiante, declara, ora, Jesus não entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho? O jumento era o Cadillac da época. Interessante, nós nunca pudemos imaginar que jumento fosse um Cadillac. Entretanto, lendo mais com cuidado a palavra de Deus, vamos tomar conhecimento de que o jumentinho não era de Jesus, ele pediu emprestado. E nós sabemos que realmente pessoas ricas, como o mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, que havia ido a Jerusalém para adoração, ele voltava, não montado num jumentinho, mas voltava numa carruagem, pedindo até a Filipe que se assentasse com ele. Não foi o caso de Jesus Cristo. Outro problema muito sério é com relação à redenção. A obra efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário é fundamental para a nossa fé, como nós temos sempre apregoado. Então, lendo os livros da Confissão Positiva, nós vamos notar certas colocações que não encontram apoio nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, a doutrina da redenção, juntamente com o ensino de que somos deuses, representa a mais séria heresia da teologia da prosperidade, ou seja, da confissão positiva. Então, pouco antes de morrer, Jesus, em João 19:30, ele deu um brado, tudo está consumado. E a igreja, em todos os tempos, sempre entendeu que essas palavras significavam que a obra da redenção tinha sido completada. Entretanto, não é isso que entendem os mestres da teologia da prosperidade. Dizem assim, quando Jesus clamou, está consumado, findou-se a aliança mosaica com as suas leis e ordenanças que ele cumpriu totalmente. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, cravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, agora observe bem, prezado telespectador, o livro aponta o seguinte, entre colchetes, em sua descida ao inferno. Então, declara este livro que, na verdade, a obra não foi consumada na cruz. E dizem, a obra de Jesus não foi consumada quando ele entregou sua vida física na cruz. Ela não foi completada até que ele descesse ao inferno, pagasse de uma vez por todas as consequências eternas do pecado do mundo. Isso é um acréscimo às Escrituras. Esse parêntese que se abre
para dizer em sua descida ao inferno, não consta na Bíblia Sagrada, em Colossenses 2,14. Mas o escritor do livro que assim declara, fez isso. Outra declaração é de um livro muito conhecido que encontramos na casa de vários crentes. O título é Em Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Ele diz o seguinte: a morte física de Jesus não removeria os nossos pecados. Provou por todo homem a morte espiritual. Página 25 desse livro. E continua: Jesus se fez pecado, seu espírito foi separado de Deus e ele desceu para o inferno em nosso lugar. E aí declara em seguida: o pecado é mais do que um ato físico, é um ato espiritual. Página 27. Então, essas declarações são, francamente, heresias que se anunciam dentro do movimento, dentro das igrejas evangélicas, porque esses livros circulam no meio dos evangélicos. Então, você abrindo a Bíblia, você vai encontrar que Jesus, para pagar nossos pecados, ele o fez mediante a oferta do seu corpo na cruz. Aí você abre a Bíblia nas passagens que vamos citar, por exemplo, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, versículo 10 a 12, o escritor dessa epístola diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Aqui está então no capítulo 10, versículos 10 a 12, essa declaração que enfatiza a morte de Cristo na cruz. Por outro lado, encontramos o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, e no versículo 24, dizendo a ocasião quando Jesus carregou nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, quando, em que lugar Jesus carregou nossos pecados? Na porta do inferno? Quando desceu lá e ao terceiro dia ele saiu vitorioso? Ou Jesus pagou nossos pecados na cruz? Pedro está afirmando que isso se deu na cruz do Calvário. E todos nós frequentemente participamos da ceia, e quando vamos celebrar a ceia, de acordo com o registro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 26, nós fazemos lembrar o seguinte: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Consequentemente, foi ali na cruz que Cristo carregou os nossos pecados. E, como sabemos, o sangue faz parte do corpo. E nós dizemos com 1 João 1 e 9, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a Bíblia realça que a redenção nossa foi consumada na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, e não que ele desceu ao inferno para pagar por nós os nossos pecados. Essa declaração, então, que fazem a respeito da obra expiatória, como nós chamamos a redenção, é totalmente contrária aos princípios bíblicos. E não podemos aceitar essa ênfase que coloca Kenneth Hagin no seu livro Em Nome de Jesus, dizendo que
o Espírito de Jesus, seu homem interior, foi para o inferno em nosso lugar. Não podemos aceitar o que ele diz na página 27 desse livro, em nome de Jesus. Lá embaixo, na masmorra do sofrimento, lá nos fundos do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós individualmente. Isso não é correto à luz da Bíblia Sagrada, está completamente fora, e por isso nós não podemos concordar com esta posição. Nós temos, então, quando Jesus estava na cruz, o ladrão pediu-lhe, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isso está no versículo 43 do capítulo 23 de Lucas. E logo no capítulo 23, versículo 46, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ora, se Jesus revestiu a sua natureza humana de uma natureza satânica, porque morte espiritual implica em ter a natureza de Satanás, a pergunta que se levanta é, quem era este Pai a quem Jesus orou? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, se ele estava revestido de uma natureza satânica. Isso é uma aberração tão grande que até constitui uma blasfêmia que não podemos aceitar como cristãos. Outra declaração que se faz a respeito da obra de redenção é que Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo no inferno. Disse Kenneth Hagin ainda no livro Em Nome de Jesus, Jesus é a primeira pessoa que já nasceu de novo, porque o seu espírito precisava nascer de novo, porque ficou alienado de Deus. Por que precisava de ser gerado ou nascer? Porque se tornou como nós éramos, separados de Deus. Isso está na página 25 deste livro, Em Nome de Jesus. Ora, você lendo João, capítulo 3, versículo 3, você nota Jesus dizendo a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, como todos nós, somos pecadores. Como tais, precisamos nascer de novo. Não é o caso de Jesus Cristo, que ele não tomou uma natureza pecaminosa, mas diz o livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 14, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós, gerados segundo a carne, é que somos regenerados, que significa, que é o sentido da palavra nascer de novo. Regenerados porque estávamos perdidos. Mas Jesus não. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, como diz Hebreus 7:26, e jamais então ele poderia ter tomado essa posição de ser a primeira pessoa que nasceu de novo. Repetindo o que disse Kenneth Hagin ainda em seu livro, Em Nome de Jesus, na página 26, ele diz o seguinte, que a morte espiritual significa mais do que a separação de Deus. A morte espiritual significa ter a natureza, a natureza de Satanás. E no livro de Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, na página 29, ainda de Kenneth Hagin, ele diz, a morte espiritual significa algo mais do que a separação de Deus. A morte espiritual significa possuir a natureza de Satanás, assim como receber a vida eterna significa que temos em nós a natureza de Deus. Ora, e precisamos entender que Jesus não tomou essa natureza de Satanás. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19,
ele diz que não fomos comprados por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Logo, na cruz, Jesus possuía, embora lhe fossem imputados os pecados da humanidade, na verdade a sua natureza não foi modificada para se tornar uma natureza satânica, mas ele conservou a sua natureza pura, limpa, como diz o apóstolo, santo, inocente, cordeiro imaculado. Era o que a lei prescrevia para os holocaustos, quando o pecador se sentia afastado de Deus e via essa necessidade de se apresentar diante de Deus com um cordeiro. Mas o cordeiro deveria ser, como diz a própria Bíblia Sagrada, um cordeiro sem defeito, representando nisso a natureza imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas posições com relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostram que são heresias, são ensinamentos que hoje estão sendo transmitidos em igrejas evangélicas como se fossem revelações, remas, recebidos da parte de Deus para determinadas pessoas privilegiadas e que podem então fazer notório essas novidades, essas doutrinas que aparecem. Outro ponto que nós focalizamos é com relação aos homens em se tornarem deuses. Desde o alvorecer dos tempos, Satanás tem se desdobrado para apresentar a mentira de que meros homens podem se tornar deuses. Ele mesmo pretendeu um dia se tornar como Deus. Subirei, farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. E as consequências nós sabemos, foi a sua queda. Encontramos a sua promessa do Éden ao primeiro casal, quando eles foram tentados, a promessa que Satanás fez através da serpente, que o casal se tornariam como deuses. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a consequência? Diz a Bíblia, por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Então escute só a declaração de Kenneth Copeland. Ele diz o seguinte: cachorros geram cachorrinhos, e Deus gera deusinhos. E Kenneth Hagin diz: o cristianismo é um milagre, o crente é uma encarnação, tanto quanto foi Jesus de Nazaré. Isso está encontrado nos livros de Kenneth Hagin. Imagine, nós somos uma repetição da encarnação, tanto quanto foi Jesus de Nazaré. Outro escritor desse movimento declara: o homem e a mulher já eram como Deus. É uma citação do livro Como Compreender Seu Potencial, na página 32. E ainda nesse livro diz: bilhões de dólares de riqueza estão enterrados dentro de você, mas você não sabe disso. É quase como o filme O Homem que Vale 6 milhões de dólares. E ainda diz no livro Seu Destino é o Trono: mediante o novo nascimento, tornamo-nos verdadeiros filhos gerados de Deus, co-participantes da natureza divina. Assim, mediante o novo nascimento, e falo reverentemente, tornamo-nos o parente da Trindade, uma espécie de extensão da divindade. Então, é uma colocação que foge
totalmente ao conceito bíblico a respeito da natureza humana. Nós lemos no livro de Números, capítulo 23 e versículo 19, a declaração de que nós somos homens e não passamos disso e jamais poderemos tornar-nos em deuses. É o que diz aqui essa parte bíblica. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Deus não é homem, o homem não é Deus. Isso está mostrando claramente que não temos essa natureza divina. O mesmo nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 31, logo no princípio, dizendo o seguinte: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confianças em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também Ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus. Ora, se os egípcios são homens e não Deus, como nós também, brasileiros, alemães, japoneses, ingleses, toda e qualquer raça ou povo, pertence à mesma situação humana dos egípcios. E é dito aqui então que nós somos homens e não Deus. Isso é contrário à palavra de Deus. Ainda no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 9, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Então nós somos homens, Deus é Deus, e como Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aí estão expostas esses ensinos, estas doutrinas mais peculiares dentro desse movimento chamado confissão positiva, que taxativamente deve ser rejeitado pelo povo de Deus, porque são ensinos assim estranhos, e nós diríamos até estrambóticos. E no livro de Hebreus capítulo 13 e versículo 9, o escritor bíblico declara o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. E essas doutrinas dessa chamada confissão positiva são doutrinas estranhas, muito estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Meu prezado telespectador, que Deus possa abençoá-lo de tal modo que você se conscientize. Nós não podemos admitir que nós, simples mortais, possamos gozar, usufruir, exercer o que nós chamamos de poderes exclusivos de Deus, como nós lemos a respeito da eternidade, de eternidade a eternidade tu és Deus. O homem foi criado no tempo, é uma criação de Deus e não pode ser tido nessa comparação, nessa igualdade, sendo ele uma pessoa eterna. Só Deus é eterno. O homem não tem onipotência. Deus é onipotente, que significa que ele tem todo o poder. O homem não tem onisciência, sabe o que ocorre em torno dele, mas não sabe o que ocorre em todos os lugares. E a respeito da onisciência de Deus, o escritor pergunta: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, admite que Deus vê, conhece todas as coisas. E também Deus é onipresente. O escritor pergunta: para onde me fugirei da tua face? Ou seja, se tomar as asas da águia e subir às extremidades do céu,
ou fizer a minha cama no Seol ou no inferno, ali a tua mão me guiará. Ou seja, Deus estará ali presente para observar todas as coisas. Então, sejamos humildes como cristãos, admitamos que somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, possuímos, sim, aquilo que nós chamamos de natureza moral de Deus, num aspecto relativo. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é justo. Essas qualidades, esses atributos de Deus, nós podemos gozá-los. Como disse Jesus, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, temos uma relativa vida ou moral parecida com a infinita moralidade de Deus, ou seja, seus atributos morais. Mas nunca podemos nos igualar, comparar, identificar como deuses. Isso foge à palavra bíblica que diz: não terás outros deuses diante de mim. E diz mais: a minha glória não darei a outrem. Isaías 42, versículo 8. Consequentemente, tenhamos humildade para sermos abençoados por Deus e não admitir essas ideias que são tão estranhas à palavra de Deus. Amém.